aí galera, beleza? Pessoal, vamos dar seguimento aos nossos trabalhos de hoje falando sobre mais um capítulo dessa novela Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Porque é o seguinte, você pode questionar se existe rivalidade ou não entre essas duas equipes, mas o que é inquestionável é que existe sim uma novela ao redor dessas duas equipes, né? Essas duas equipes são grandes protagonistas dessa temporada, né? Alguns dos jogos mais assistidos dessa temporada são os jogos entre Grizzlies e Warriors. Os jogadores das duas equipes vivem se provocando, então assim, pode não existir rivalidade. Eu acho que existe, mas pode não existir rivalidade. Mas que existe uma novela em torno desses dois times, existe. E nesse final de semana tivemos mais um capítulo dessa novela, as duas equipes se enfrentaram. E em um jogo disputado lá no Tennessee, o Memphis conseguiu uma grande vitória para cima do Golden State, né? O Memphis venceu sem muitas dificuldades por 133-119, num jogo onde o Dillon Brooks, né, foi um dos grandes nomes, né? O Dillon Brooks jogou para um cacete. Ele anulou o Stephen Curry e era mais do que óbvio que no final do jogo teria discussão, né, envolvendo jogadores das duas equipes. E dessa vez, diferente do que foi no último jogo entre os dois times, que a discussão ficou centralizada entre Dillon Brooks e Draymond Green, dessa vez a discussão ficou focada, né, a discussão ficou entre Dillon Brooks e o Klay Thompson, porque faltando ali alguns segundos para terminar o jogo, Dillon Brooks começou a falar algumas coisas ali pro banco do Golden State Warriors. O Klay Thompson não gostou muito do que ouviu e resolveu responder usando o argumento que ele mais gosta de usar em qualquer discussão, que é o argumento dos 4 títulos, né? Ele olhou para o Dillon Brooks e começou a fazer assim, ó, contando os títulos que ele tem. O Klay Thompson, ele tem este hábito, né, de usar os títulos dele como argumento em qualquer discussão, e eu vou falar uma coisa pra você, tá? Se eu tivesse 4 títulos também na mochila, também utilizaria em qualquer tipo de discussão. De fato, é um argumento muito bom que poucas pessoas podem utilizar. Então, se você tem que utilizar. E aí o Klay Thompson utilizou esse argumento, né? Ele usou essa provocação dos 4 títulos e era mais do que óbvio que quando, né, o jogo terminasse e os jogadores das duas equipes fossem para a sala de imprensa, esse seria um dos tópicos abordados pelos jornalistas, porque ninguém é bobo, todo mundo quer, né, criar uma manchetezinha envolvendo essa novela. Então, Klay e Dillon Brooks cederam entrevistas e o Klay Thompson, ele aproveitou a entrevista para dar mais uma provocada no Dillon Brooks. Na entrevista, o jornalista Evan Barnes perguntou pro Klay Thompson o que ele achou, né, das provocações do Dillon Brooks, se ele tinha se incomodado com alguma coisa que o Dillon Brooks disse para ele, e o Klay Thompson simplesmente disse o seguinte: "Não me importo com o Dillon Brooks. Quando ele se aposentar, ninguém nunca mais vai falar sobre ele. Eu prometo a você. E ele é doce agora, mas espere 10 anos. Então, segundo Klay Thompson, ele não se importou com nada que o Dillon Brooks disse, porque pra ele, daqui 10 anos, ninguém vai lembrar do Dillon Brooks. Sendo sincero, achei uma declaração meio babaca, né? Acho que o Klay Thompson foi meio babaca. Não tem como ele prever se daqui 10 anos a galera vai lembrar do Dillon Brooks. É óbvio que hoje dá pra gente dizer que daqui 10 anos a galera vai lembrar do Klay Thompson, porque ele foi um dos caras que marcou essa última geração. Mas quem garante que daqui 10 anos o Dillon Brooks também não vai ser esse cara? Quem sabe daqui 10 anos o Memphis não embala aí 3, 4 títulos? Porque dá pra acontecer, é um time jovem, é um time talentoso. Então, eu achei uma declaração meio, né, vamos falar a verdade? Eu achei uma declaração meio pau no cu aqui do Klay Thompson. A verdade é essa. Achei uma declaração meio pau no cu. O Dillon Brooks, obviamente, também foi perguntado e ele deu a seguinte declaração sobre o Klay Thompson. Ele tem 4 anéis. Isso é tudo o que ele estava dizendo. É uma motivação para nós. Também queremos um anel. Ser capaz de passar pelo processo de etapas que fizemos no ano passado, continuamos aprendendo com tudo isso. É conversa fiada, amigável, mas eu tenho muitos imóveis lá em São Francisco. E eu não vou mentir. Eu gostei dessa declaração do Dillon Brooks. Porque ao mesmo tempo que ele mostrou respeito
ao que o Klay Thompson e ao que o Golden State Warriors conquistou, dizendo que eles têm 4 anéis, tem que falar isso mesmo, serve como motivação pra gente, ele deu aquela bela provocada no final dizendo: o que eu sei é que eu construí, é que eu tenho muitos imóveis lá em São Francisco. Por quê? Pela perspectiva do Dillon Brooks, ele conseguiu entrar na mente dos jogadores do Golden State. Eu não sei se ele entrou na mente do Curry, na mente do Klay Thompson, mas que ele incomodou os caras, isso incomodou. Esse negócio do Klay Thompson dizer que não se importa com o Dillon Brooks é mentira. Se ele não se importasse, ele não ficava respondendo o Dillon Brooks toda hora. A verdade é essa. Então, nessa discussão aqui, se fosse uma competição de argumentos, uma competição de provocações, o Dillon Brooks ganharia aqui pra mim, porque o Dillon Brooks, ele foi muito bem. Eu achei a declaração do Klay Thompson bem arrogante. Uma coisa é ele falar, eu tenho 4 títulos, ele não tem. Isso ele tá constatando um fato. Agora, ele dizer que daqui 10 anos ninguém vai lembrar do cara, achei meio babaca, enquanto a declaração do Dillon Brooks, pra mim, foi sensacional. Mas assim, esse foi o capítulo que tivemos dessa novela nesse último final de semana, ainda teremos outros. Sinceramente, espero que esses dois times se encontrem nos playoffs, porque vai ser sensacional ver esses dois times disputando uma série de 7 jogos. Sinceramente, não sei se iria para 7 jogos, mas seria legal ter uma série entre essas duas equipes. E fica agora a pergunta, você gostou mais da declaração do Klay ou da declaração do Dillon Brooks? Aqui não tem jeito, aqui vamos julgar a declaração dos dois. Comenta aqui, o que você achou das falas dos dois jogadores e comente aqui, né? Tem rivalidade? Pra mim tem. E pra você, comenta aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e mande para os seus amigos, que é muito importante. Ative as notificações, né, que ajuda muito, para que você não perca nenhum vídeo novo. E é isso, galera. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.